Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu tô com um convidado especial, a primeira vez que ele vem aqui no meu canal, o Marcos, que é um expert aí em fundos imobiliários, está trabalhando aqui na Suno, se juntou ao time do Baroni, né, Marcos? Exatamente. E o Marcos é um dos caras que mais entende fundo imobiliário aí da atualidade e a gente vai falar se vale a pena reaplicar os dividendos em MXRF. MXRF é um dos fundos mais populares do Brasil. É um fundo do quê? Conta aí pra galera, o que faz o MXRF, Marcos? Ele é um fundo de papel, inclusive ele tem a maior base de cotistas na bolsa, mais de 300 mil cotistas. E ele é um fundo de papel, então ele investe primariamente em CRIs, que são ativos de renda fixa, mas ele também tem uma parcelinha em permuta financeira, que para ficar simples é como se fosse uma construção. Mas antes de começar esse vídeo, Marcos, eu tenho um convite aqui. A gente tem um relatório completo de MXRF, só descer aqui na descrição e fazer o download. E a gente vai debater aqui se vale a pena você reaplicar os dividendos que você recebe. Mas antes, já se inscreve no canal, tá? Senão não consegue ver o vídeo até o final, certo? Exatamente. Então vamos, se inscreve, já dá o joinha. Bom, Marcos, a gente fez um estudo aqui que eu tô botando na tela, depois eu vou pedir pro pessoal compartilhar, que a gente fez a seguinte simulação. A gente pegou o MXRF, que como você disse é um dos fundos mais populares do Brasil, desde o seu início, que é em 2012. Você não era nem nascido em 2012, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 28. Você é novinho. Bom, e comparamos o desempenho caso o investidor tivesse reaplicado os dividendos e caso ele não tivesse reaplicado. O que a gente está dizendo aqui, pessoal, não é que você deve reinvestir sempre. As pessoas têm gastos, têm que pensar no que querem da vida, né? Ninguém está incentivando você a ser um padre franciscano. Mas, se você recebe os dividendos de MXRF e de outros fundos e não reaplica, você fica para trás em termos de desempenho. Bom, vamos ver aqui no caso do MXRF que começou em 2012. A gente fez esse estudo na base 100. Se você tivesse reaplicado os dividendos, você teria mais ou menos 320, né? Então quem aplicou 100 teria R$320 hoje, não considera inflação, tá? Então a inflação comeria um pouco desse retorno também. E quem não tivesse reaplicado os dividendos teria ali por volta de 30% de retorno, ou seja, foi para 130. Então quem reaplicou foi para 320, quem não reaplicou foi para 130. O mesmo capital, o mesmo investidor. Então, pessoal, a resposta é: você deveria considerar reinvestir os dividendos. Certo, Marcos? Com certeza. Eu queria só complementar que os fundos imobiliários, eles pagam mensalmente. Então, se você usar isso ao seu favor, como uma arma para turbinar a sua valorização, o seu desempenho da sua carteira, então isso daí vai te ajudar muito. A gente acabou de falar desse estudo aí, você vê que a diferença é monstruosa. E ainda queria dizer que fundo de papel tem uma característica ainda bem peculiar dele, que ele exige que você tenha esse reinvestimento, não precisa ser 100%, mas que reinvista uma parte para que ele acompanhe a inflação, porque aí ele está entregando a inflação na sua mão. Então, se você pega essa inflação e gasta, então realmente seu patrimônio vai quase que andar de lado. Se você reinveste, além de você turbinar seus rendimentos, você ainda garante que o seu patrimônio continue crescendo. Exatamente o que você falou, a gente pode ver até nesse gráfico, né? A parte em marrom aqui valorizou mais ou menos 30% em quase 10 anos. O que dá aí mais ou menos 3% ao ano, né? Não estou nem considerando os juros compostos, mas mais ou menos 3% ao ano. A inflação, acho que de todos, foi mais de 3% ao ano. Então, quem não reaplicou, nesse caso específico, ainda ficou para trás da inflação, ou seja, compra menos coisas com aquele dinheiro hoje do que comprava naquela época, apesar dessa pequena valorização de mais ou menos 30% no capital que tinha. Outro assunto aqui que eu gostaria de levantar é que, apesar de eu estimular você a reaplicar os dividendos, caso você possa, né? Nem todo mundo pode, as pessoas às vezes não podem, precisam desse dinheiro, mas se você pode, eu não necessariamente te incentivo a aplicar no mesmo ativo. Eu vou falar o que eu faço com os meus dividendos de fundos imobiliários e, na verdade, com todos os dividendos que eu faço. Eu recebo aqueles dividendos e me pergunto qual é a melhor oportunidade hoje. Eu confesso que hoje MXRF não é a melhor oportunidade no meu ponto de vista. Eu tenho comprado ações do Alibaba. Você investe em ações? Ainda não. Eu já estou na segunda ou terceira derivada, já é ação da China. O que eu faço? Eu olho para esse dividendo e não olho de onde vem. Eu olho qual é a melhor oportunidade hoje. E eu acho que isso é válido também para fundos imobiliários, né, Marcos?
Eu só assino embaixo, que é exatamente isso. Não faz sentido você pegar o dividendo de um fundo, reinvestir nele mesmo só por reinvestir. Você precisa ver o que vai te dar o melhor retorno. Então, você pega o rendimento, que nem você falou, pega o rendimento e investe onde estiver sendo a melhor oportunidade. Só assina embaixo. Então, por mais que a gente veja que quem reaplicou no MXRF fez um melhor negócio do que quem não reaplicou, eu acho que melhor ainda é a cada mês que você receber dividendos do MXRF ou de qualquer outro fundo, você se questione qual é a melhor oportunidade hoje. Pode ser que seja MXRF, pode ser que não seja o MXRF e em fundos imobiliários muitas vezes as oportunidades elas vão mudando de mês para mês, né? Por exemplo, os últimos 24 meses foram bastante agitados em fundo imobiliário. Eu dei uma preferência em alguns momentos aos fundos de shopping, que eu achei que tinham caído em demasia, e por mais que eu recebesse dividendos de fundos até com uma previsibilidade maior, eu estava disposto a correr o risco de investir em shoppings que estavam mais baratos, na minha opinião. Então, é isso que eu queria estimular você. Você reaplica os seus dividendos, porque isso vai acontecer um fenômeno parecido na sua carteira, né? A carteira de quem reaplica vai ser maior. Mas não reaplique necessariamente no fundo que está te pagando os dividendos, certo, Marcos? Perfeito. Pode discordar também, cara. Não, é exatamente isso aí. Inclusive eu faço isso na minha própria carteira. Você pega os seus rendimentos, junta com o dinheiro do seu aporte mensal e vê onde que está mais interessante. Às vezes pode ser o próprio fundo, às vezes pode ser outro, às vezes pode ser outro tipo de investimento. Sempre direciona para onde vai te dar o melhor retorno. E a gente tem até uma planilha, que eu vou botar aqui gratuitamente, de controle de fundos imobiliários. Justamente você, enfim, chegar na conclusão de como você deveria alocar o seu capital, o seu novo capital que você recebe a cada mês dos seus fundos imobiliários, clica aqui abaixo, que você não vai se arrepender. Então eu queria te agradecer a sua presença aqui e toda quarta-feira eu vou chamar aqui o Marcos para tratar do assunto de fundos imobiliários, que é uma categoria de investimentos que não para de crescer, né? Quando o Axuno começou tinha 80 mil investidores em fundos imobiliários, hoje está em quanto? 1,5 milhão, desculpa. 1,5 milhão. Então multiplicou aí por mais de 20 vezes, ou quase 20 vezes, num período aí curto, em 4 anos. Acho que poucas categorias de investimento no mundo cresceram tanto o número de investidores como foi o de fundos imobiliários. Existem pegadinhas nos fundos imobiliários, né? Tem que ficar atento. E a gente vai estar tratando dessas pegadinhas para que você faça o seu dinheiro render mais através de fundos imobiliários quarta-feira aqui no meu canal no YouTube. Seja muito bem-vindo aí ao time, Marcos. É um prazer enorme ter você conosco. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade e tem bastante coisa aí pela frente. Beleza, pessoal. Até o próximo vídeo.